queridos alunos, tudo bem? Estão preparados para aquela aula especial que demora tanto a acontecer para vocês? Eu já estava com muita saudade. Lembram de mim, né? Eu sou a professora Angélica. E eu vou trabalhar com vocês o conteúdo arte. Aqui nós vamos ver todos os tipos de artes possíveis. Então se preparem, hein? Pet está na mão. Corre lá, pega o pet, está tudo lá bonitinho para vocês. Combinados? Então vamos ver o que é que nós temos preparados para a nossa aula de hoje? Ah, sim! Hoje nós vamos conhecer um grande artista, Cândido Portinari. Espaços de criação? Existe isso? Sim! Dança! Quem não gosta de dançar? Eu adoro! Que mais? Romero Brito. Aposto que vocês já ouviram falar muito desse artista. Ele é muito famoso. Vamos ver um pouquinho de cada assunto desse. Combinados? Pet na mão, lápis, anotações, hein? Vamos ficar espertos aí. Artes visuais. Nós vamos começar com artes que nós podemos apreciar com os olhos e por isso ganha esse nome de artes visuais. Começando com um grande artista brasileiro, Cândido Portinari. Quem foi esse homem? Gente, Cândido Portinari, ele foi uma criança nascida no interior de São Paulo. Ele nasceu numa fazenda de café e é o segundo filho de 12 irmãos. Que família grande, não é verdade? E desde criança, Cândido brincava como todos nós. Aliás, como todos nós atualmente, acho que não. Ele curtia muito aquelas brincadeiras de rua, bolinha de gude, soltar uma pipa, amarelinhas, enfim, brincadeiras mais tradicionais, mais antigas. Naquele período, ele tinha um apelido, era Candinho. Ele era conhecido por Candinho. E Candinho, ele era uma criança que gostava muito de fazer desenho. E os pais dele perceberam que ele gostava desse desenho e resolveu investir. E colocou Cândido Portinari em uma escola de desenho, onde ele desenvolveu seus trabalhos sempre inspirados na cultura, na nossa flora, na nossa fauna. Ele retratava a sociedade. E então eu trouxe algumas obras para que vocês possam conhecer. Mas tem algo em comum nessas obras, fiquem atentos. Aqui está o retrato do Portinari, uma fotografia e um autorretrato, ok? Ah, sim! Portinari adorava retratar brincadeiras, fazer as representações das crianças brincando. E uma das brincadeiras preferidas dele era soltar pipa. Vocês sabem soltar pipas? Eu nunca consegui aprender. Mas tudo bem, eu gosto de ver as pipas no ar. Aliás, Cândido falava assim, sabe por que eu pinto muitas brincadeiras, como pipas, crianças na gangorra? Porque eu gosto de vê-las voando como se fossem anjos. Olha que lindo! Então, Cândido Portinari pintava crianças, meninos soltando pipas. Vamos ver o que tem em comum nessas telas? Aqui nós temos duas representações. Podemos perceber que o ambiente é externo. Parece que eles estão brincando na rua, não é verdade? E quanto à roupa dessas crianças? É uma roupa luxuosa? Não, era uma representação de pessoas simples. Alguns estão até descalços. Olha essa outra representação que linda. Tem uma coisa muito interessante. Portinari, ele faz assim ao fundo um horizonte plano. Aquilo ali chama linha do horizonte. Sabiam disso? É o que nós podemos dizer a grosso modo, que divide o chão da terra. Percebem que ele sempre coloca essa divisão bem clara para a gente? Olha lá, o chão e a terra. Vocês podem usar isso como técnica de desenhos para vocês criarem as paisagens de vocês, viu? Vai ficar ótimo.
Olha, nós temos uma pequena exceção na pintura do meio, onde aparece o menino como figura central. Lá não aparece o fundo, mas nas outras imagens sim. Conseguem perceber que existe essa diferença de fundos? E quanto à cor? Está muito colorido? Não. Usa poucas cores, mais cores que remetem mesmo a campo, às brincadeiras de rua, são cores um pouco mais neutras, mas não deixam de ser um quadro alegre, bom de se ver. Ah, mas Portinari não se preocupava somente em nos mostrar brincadeiras, não. Ele tinha uma importante contribuição em questões sociais, de mostrar para a gente o que acontecia na sociedade. Esse quadro, ele se chama Os Retirantes. Vocês podem observar que, assim, não é uma imagem muito bonita de se ver. Mas nós temos que compreender que a arte, ela também pode ser uma crítica. Ela não é apenas beleza para ser apreciada, ela também era para conhecer uma sociedade, conhecer a história. E o Cândido Portinari representou isso nesse quadro. Os Retirantes é uma família de imigrantes, né, que estavam tentando uma vida melhor em outro lugar, porque passavam fome, necessidades. Vocês podem observar aqui, olha, que as crianças estão magras, desnutridas, o olhar caído, né? Ah, sempre que eu falo isso, alguém fala comigo assim, mas professora, tem um gordinho ali do lado. Olha aquele menininho, tem uma barriguinha grande. Sim, mas aquela barriguinha são de doenças. Existe uma doença que causa o que ficou conhecido como barriga d'água. E, infelizmente, era muito comum para essas pessoas que não tinham um saneamento básico adequado. Ok? Então, Cândido Portinari teve essa grande importância na nossa sociedade. Ele vai representar coisas que aconteciam na atualidade e vai representar também as brincadeiras que ele lembra, que ele brincou durante muitos anos. Certinho? Aí no pet de vocês tem Portinari, hein? Ah, sim. Então, agora nós falamos de um artista, nós vamos falar de espaços de criação. O que seria espaço de criação? Vou fazer uma pergunta. Quando você vai ao médico, onde é que ele te atende? Num consultório. E se você vai num advogado? Onde que ele te recebe? No escritório. E o artista? Onde o artista trabalha? No ateliê. Isso mesmo. O artista, normalmente, tem o seu próprio ateliê. E esses ateliês é que nós chamamos de espaços de criação. Temos vários tipos de ateliês, eles não são iguais. Por exemplo, observe a imagem, por favor. O que vocês estão percebendo nessa imagem? O que tem nela? Tinta, estou vendo tintas. Telas, cavaletes. Então, pode ser um lugar de um pintor. Então, esse ateliê é um espaço reservado para criar pinturas, ok? E esse ateliê? Esse ateliê é diferente. Tem uma mesa grande. Tem gente em pé, mas tem bancos. Vocês conseguem perceber algum tipo de material ali? Não tem tinta. Tem argila. Ah, então esse lugar é um lugar de fazer modelagens, de fazer escultura, de repente de fazer vasos. O ateliê é diferente. O espaço está parecendo sujo, mas vai sujar mesmo, pois está mexendo com barro, né? Nós não vamos ter a mesma organização que outros tipos de ateliês. Ah, e esse ateliê? Tão limpinho, organizado, arrumadinho. Opa, aquilo ali é uma tábua de passar? Ateliê de costura. Olha as linhas, penduradas, organizadas. Tem a máquina de costura, certo? Então, cada ateliê vai ser diferente, dependendo da atividade que a pessoa vai exercer. E existem hoje,
né, nós podemos encontrar ateliês coletivos, que foi uma ótima opção para os artistas. Gente, artista também gasta muito. Já pensou alugar um espaço para ter seu próprio ateliê? Ai, mas eles tiveram uma ideia, são artistas. Quem sabe dividir o espaço entre outras pessoas? Olha que bacana essa ideia. Dividindo o espaço, fica mais em conta. E dividindo o espaço, você também pode compartilhar ideias. E quanto mais compartilhamos ideias, mais novas ideias vão surgindo. Então, ateliê coletivo, normalmente, podem estar presentes artistas de áreas diferentes. Aí sim nós vamos poder encontrar a argila junto da tinta, junto de um tecido, ok? Por ser um ateliê coletivo. Dançar. Tan, 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 tan. Quem gosta de dança, levanta a mão. Eu adoro dançar. Então, o que será que tem de novidade para nós sabermos sobre dança? Todo mundo sabe dançar. Mas você sabe me explicar o que é dança? O que é dança? É a arte de movimentar o corpo seguindo movimentos ritmados, geralmente ao som de música, e que envolve expressão e sentimento. Podemos executar diferentes movimentos que serão organizados em famílias da dança. Transferências, locomoções, saltos, voltas, quedas e elevações. Refere-se ao trajeto do corpo do início ao fim. Então, bem, dançar não é uma coisa tão aleatória. Para você conseguir dançar, você tem que ter o conhecimento do seu corpo e saber quais os tipos de movimento ele é capaz de executar. Por exemplo, eu não seria hoje capaz de executar um salto, né? Certamente eu vou me esborrachar no chão. Então o que eu posso executar? Bom, eu posso fazer elevações, eu posso elevar meu braço, eu posso fazer um passo mais largo. Isso eu posso fazer. Então, dentro da minha limitação, eu vou conhecer o meu corpo e saber quais os movimentos que eu consigo fazer. E a partir daí eu crio uma sequência. Por exemplo, passo 1. Eu vou dançar um forró. Frente e trás. Isso eu sei fazer, ó, que lindo. Então, está aqui uma sequência, posso fazer para o lado, para o outro lado, e eu crio uma sequência. A partir dessa composição, dessa junção, aí sim nós vamos ter a dança. É claro que existe aí o improviso, né? Onde a pessoa cria ali na hora. Nesse caso, o que está em jogo nessa dança? Está bem ali, ó. Expressões, emoções. A pessoa se deixa levar pela emoção. Ela não tem um estudo pré-determinado, às vezes, daquele movimento. Ela deixa evoluir. Vocês dançam assim? Cria uma evolução bacana aí, hein? Quem sabe um dia eu posso assistir vocês dançando. E quando a dança surgiu? Há muito, muito tempo atrás, gente, eu acho que o ser humano já nasceu dançando. Como assim, professora? Você acabou de falar que normalmente tem música, né? E o homem da caverna, como é que tem música? Como é que dançava? Sim, gente, a música, ela passa a existir a partir dos sons da natureza. Os homens da caverna ficam prestando atenção naqueles sonzinhos, olha. Você sabe que esse passarinho cantando é um som agradável? Aí o passarinhozinho tá lá. Aí o homenzinho da caverna, uga. E assim começam os primeiros passos de dança. É claro que a dança, como dança, ela só foi reconhecida, sim, a partir do período do Renascimento. Mas movimentar o corpo, expressando, vem aí de tempos remotos, ok? E quando a gente dança, a gente também pensa no teatro. Algumas danças são verdadeiras peças teatrais. Concordam comigo? Bem antigamente, existiam os saltimbancos. Era uma arte medieval, tá? Onde os artistas de teatro ambulantes, ou chamados mambembes, carregavam em suas carroças cenários, fantasias e histórias para divertir pessoas dos diversos locais por onde passavam, representando muitas vezes a tragédia e a comédia grega. Então, é muito semelhante aos filmes. Vocês já devem ter assistido filme, assim, normalmente é de circo, que vem aquele carro cheio de gente e tal, aí de repente para na rua, monta um palquinho e ali acontecem apresentações para o público. O teatro, ele
começa assim, tá? Quer dizer, a gente tem um teatro na Grécia, tá? Eu falo depois que o teatro já ganhou a forma teatral que a gente conhece, passam a surgir esses teatros itinerantes, né? Que ficam passeando pelas cidades. Nós temos um grupo hoje que tem esse nome, Grupo Saltimbancos, tá? Que representa aí uma peça que tem uns animaizinhos. Depois eu trago esse teatro para vocês. Ele é muito bacaninha, muito bom de se ver, tem uma mensagem muito bacana. E dentro dessas opções de teatro, nós temos também a apresentação de bonecos. Gente, esses bonecos podem ser variados. Nós temos os mamulengos, que encaixa na mão, a gente faz movimentos, né, articulado aqui. Mamulengo vem de mão mole. Nós temos as marionetes, que é a representação que eu coloquei ali para vocês, tá? De utilizando cordinhas. Enfim, nós vamos ter muitas representações de teatro também através de bonecos. E cada bonequinho vai ganhar um nome específico aí no campo do teatro, tá bom? Bom, voltando aqui, não deixamos de falar das artes visuais ainda. Eu trouxe para vocês conhecerem o movimento pop art. O que acontece com esse movimento pop? Pop, arte vem de popular. Então, toda a arte que é voltada para a população, vamos falar assim de consumo, tá, gente? Que eu posso pagar e comprar, ok? Isso é uma arte popular. O teatro sim, você pode pagar, entrar e assistir, né? Então, ele é popular. Mas essa ideia do popular começou há muito tempo com um movimento chamado de pop art, onde o artista tinha a intenção de promover artistas famosos. Aqui, por exemplo, ele tem uma imagem de Andy Warhol, né? Que era uma artista famosa, uma atriz famosa, e ele vendia a imagem da pessoa que já era famosa. Pensa bem. E agora eu vou misturar isso com cubismo. Por que eu vou misturar isso com cubismo? Você vai descobrir agora mesmo. Cubismo também foi um movimento artístico moderno. Quem foi o precursor? Pablo Picasso. E Pablo Picasso criou um estilo de desenho muito diferente, inspirados, não vou dizer que em figuras geométricas, não. Vocês vão estudar isso bem minuciosamente quando vocês chegarem lá no ensino médio. Mas Picasso, ele quebrava as formas, né? Não é uma representação realista. Normalmente, quando eu falo cubismo, vocês vão associar a cubos. Pode pensar assim nesse momento, tudo bem? Associada a coisas quebradas. E aí vem aqui a melhor parte, Romero Brito. Eu já ouvi falar assim, olha meu caderno é de Pablo Picasso. Mas não era Pablo Picasso, era Romero Brito. Por que será que as pessoas confundem? Justamente porque Romero Brito é um artista que se inspirou no cubismo. Ele se inspirou em Pablo Picasso, ele se inspirou nessa fragmentação da forma. E ele se inspirou na pop art, não só nas cores, porque é um trabalho riquíssimo em cor, mas ele se inspirou também na questão de ser uma arte de venda. Então, Romero Brito faz produtos para serem vendidos. Quem aí nunca teve uma caneca com desenho do Romero Brito, nunca comprou um caderninho ou um lápis que venha com estampas do artista? Então, a obra do Romero Brito não é uma obra apenas para ser observada, como nós temos as mais antigas aí, Mona Lisa, enfim, certo? E é por isso que ele entra dentro dessa classificação de artista pop. Depois, pesquisem sobre Romero Brito, ele tem trabalhos muito bacanas. Combinados? Resumão da aula de hoje está terminando. E eu espero que vocês tenham compreendido as questões aí do PET. Se não tiverem compreendidos, façam perguntas no Tira Dúvidas, que eu responderei para vocês. Combinados? Pessoal, muito bom estar com vocês. Muito obrigada e um grande beijo no coraçãozinho de cada um e até a próxima aula. Tchau, gente!